Oi pra você, aqui é a Prica Espírita e hoje a gente vai conversar sobre essa figura tão importante na história de Paulo Estevão, né? Dando sequência ao nosso especial aqui sobre Paulo Estevão no mês de novembro. E claro, eu tô falando de Abigail e hoje a gente vai conversar sobre 3 momentos marcantes pra mim de Abigail dentro do livro. E Abigail, sem dúvida, foi um grande exemplo de força, de resiliência, de moralidade já naquela época antiga. Então, ao longo desse recorte dentro da história de Paulo Estevão, o pouco tempo que a gente pode conviver com a Abigail, a gente já percebe o quão marcante realmente ela foi, como eu já falei, né? Para tantas pessoas ali dentro daquela história. E principalmente como ela foi uma grande alma, com uma moral elevadíssima, né? Com princípios, com valores espíritas, né? Cristãos, né? Já naquela época, né? O quanto ela confiava em Deus, o quanto ela confiava nessa vida espiritual, nesse mundo espiritual, na justiça de Deus, enfim, né? Ela foi realmente uma mulher exemplar. E felizmente, em todos os momentos de sua trajetória, ela encontra pessoas ali, em todos não, mas em alguns momentos da sua trajetória, ela encontra pessoas que auxiliam a dar o passo seguinte, né? Como é o exemplo do momento, um momento marcante, né, para todo mundo, que é já lá no iniciozinho do livro mesmo, quando o pai dela, né, Jokadeb, está morrendo e Estevão fala, né, nosso pai está morrendo, vamos recitar. Quer dizer, ele não consegue recitar e pede para ela recitar a oração, né, a oração que eles faziam em casa. E aí ela vai e recita a oração belíssima. E aí eu vou ter que ler para vocês porque eu não sei decorado, obviamente. Mas o nome da oração é a prece para os agonizantes e os aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta da esperança, que nunca se fechará. E é justamente essa prece, essa oração, né, esse lamento que ela faz, né, durante o desencarne do pai dela, que chama a atenção até dos soldados que estavam ali presentes, né? Os soldados, eles ficaram meio que sem ação. E isso toca um dos soldados presente, que recomenda que Abigail fuja, né? Ele lembra que ele tinha uma filha em casa, ele sabe o quão difícil seria a vida dela, na verdade, provavelmente, enfim, aconteceriam coisas terríveis com ela se ela ficasse sozinha lá. Então ele manda que ela fuja da cidade o mais rápido possível e encontre abrigo em outro lugar, enfim, assuma outra identidade talvez, eu não lembro direito se ele fala isso, mas ele pede para que ela fuja, porque ali ela não teria nenhuma chance de viver. E é isso que ela faz, né? Ela vai fugir e logo em seguida ela vai ser, assim que ela consegue chegar no destino, né? Ela é acolhida por amigos da família, que é o casal Ruth e Ezequiel. E aqui também é legal de perceber a dinâmica entre Ruth, Zacarias e Abigail, porque justamente eles queriam muito ter um filho, né? E eles já conheciam a Abigail, enfim, já conheciam a família toda. E que eu me lembro, eu não tenho tanta certeza, mas eu acredito que eles não tinham filhos, eles não conseguiram ter filhos, e eles acabam adotando a Abigail, que vive, né, junto com eles desse momento para frente. E é muito bonito, né? Uma relação realmente de acolhimento. Ela não vai se sentir mais só a partir daquele momento, né? Ela vai de alguma forma confiando em Deus, tendo essa fé, essa resiliência, vai deixar tudo isso para trás, tudo isso que aconteceu. Claro, sempre lembrando do irmão, né? Sempre querendo saber onde ele estava, né? Temendo pela sorte, pelo futuro dele, mas sempre confiando na providência divina. E é muito legal também a gente pensar que ela deu uma oportunidade para esse casal ter um filho, né? Que é ela, que foi ela, né? Então eles cuidaram dela muito bem, como se ela realmente fosse filha dali para frente. Então isso já é um modificar de rotina, de vida, de dia a dia para esse casal, que pode se realizar em muitos aspectos naquele momento.
Esse momento aqui é muito interessante também da gente recordar, porque depois da morte de Estevão, né, de tudo que acontece, do momento em que Abigail percebe que Estevão era Jezreel, daquela confusão toda que acontece, mesmo assim, né, ela nunca jogou na cara de Saulo o que tinha acontecido, né, nunca culpou ele, enfim, ela de alguma forma compreendeu a situação. Mas Saulo, né, pensando em toda a vaidade, no orgulho, nos títulos que ele tinha, na posição que ele ostentava ali naquele local, ele prefere romper com ela, né? Então ele desfaz o noivado. Eles já estavam para casar, eles estavam muito perto de casar já. E ele acaba desfazendo esse noivado, sendo que quando, na verdade, ele queria ficar com ela, né? Era um desejo dele, era ficar com ela, mas por conta dessa coisa da aparência, né, de mostrar para as pessoas os títulos dele, o posicionamento dele, ele acaba vivendo meio que nessa fachada por um tempo. Enquanto isso, Abigail vai se converter ao cristianismo, né, depois de encontrar Estevão já à beira da morte. Ele fala de Jesus, das escrituras, dos ensinamentos. Ela procura, né, do que era que ele estava falando, e encontra Ananias, e é nesse encontro onde ele deixa as escrituras com ela e ela começa a estudar essas escrituras, né, sobre os ensinamentos de Jesus, ao passo que também ela adoece, né, ela vai ficar gravemente doente dos pulmões, sei lá, provavelmente seria uma tuberculose, alguma coisa do tipo, e ela vai adoecendo nesse momento, vai adoecendo cada vez mais, ao passo que Saulo fica sabendo dessa doença dela, né? Não lembro muito bem como é que ele vai ficar sabendo disso, mas ele fica sabendo de alguma forma e ele vai lá. Ele decide ir, ele decide retomar os planos de casar com ela, decide deixar tudo para trás, enfim, ele toma essa decisão pelo amor que realmente existia entre eles dois. Mas quando ele chega lá, ela realmente já está muito perto da morte, né? Já não tinha muito o que fazer, ela já estava bem conformada, ela já sabia que ia desencarnar, que a hora dela ia chegar, enfim, tudo isso, né? Mas eles, de uma certa forma, se reconciliam ali naquele momento, né? A reconciliação, claro que eu estou falando muito mais do ponto de vista de Saulo para Abigail, porque ela nunca ficou realmente magoada com ele, né? E é muito interessante esse momento também, esse recorte da história de Abigail dentro do livro. E enfim, na hora da morte, né, ela fala para Saulo, né, Saulo extremamente emocionado, chorando copiosamente. Ela fala que a morte não é o fim e que se a gente observar, né, uma semente caindo por cima ali da terra, né, uma semente caída na terra, ela não germina, né? E para que ela germine, ela precisa morrer para que dali nasçam coisas diferentes, né? Frutos, enfim. E isso é muito legal, é muito bonito. Você pensar que uma pessoa naquele momento da história, naquela época, já tinha essa compreensão, teve essa compreensão tão forte, né? Tão próxima da ideia do que o Cristo trouxe, e uma confiança muito grande no Cristo, né? Nas histórias, né, nos momentos. Parece que ela realmente despertou para algo além, né? Além do que ela já tinha dentro dela mesma, né? Ela começou a compreender ainda mais a questão da importância dessa vida após a vida, né? Do Cristo, da moralidade dos ensinamentos, de fazer o bem, enfim. É muito interessante aqui nesse momento também, porque ela fala que se ela ficasse encarnada, né? Se talvez ela, sei lá, por um milagre fosse sobreviver à doença, eles provavelmente iam casar, né? E eles casando, não haveria Paulo de Tarso, porque provavelmente Paulo nunca existiria, né? Saulo não se converteria a Paulo, ou talvez sim, mas ele nunca chegaria a fazer toda essa divulgação que ele realmente fez, porque dedicou a vida inteira às viagens, aos estudos, às palestras, a converter pessoas, enfim, ele viveu realmente pelo outro. E Abigail fala, né, que talvez lá do outro lado, né, o Estevão voltou e contou isso para ela, que provavelmente lá do outro lado havia um plano para Saulo e que eles dois o auxiliariam nessa tarefa, ou seja, eles seriam os mentores espirituais
dessa grande tarefa que Saulo vai fazer, né, ao longo do curso da vida dele. E isso é muito, muito legal, muito bonito, né? Mais uma vez, ela abnegando de uma vida, né, que no caso é uma grande passagem. A gente está aqui nessa grande passagem, mas a gente às vezes fica muito preso nessa coisa de que, meu Deus, essa aqui é a única vida, é a última vida, meu Deus. Mesmo a gente espírita, né, muitas vezes demonstra que não tem essa confiança na vida, né, que parece que a gente está estudando, mas parece que realmente não entrou na mente o ensinamento, a ideia. E claro, né, é uma coisa que realmente demora para entrar, né, minha gente? Não é tipo, eu vou ler aqui livros dos espíritos, pronto, agora eu já sou maravilhosa, plena, já entendi tudo, perfeito. E não é assim, né? A gente realmente tem uma grande trajetória para a gente começar a entender e sentir algumas coisas no nosso íntimo e ir se modificando aos poucos, né? E, enfim, é muito bacana de perceber tudo isso nessa personagem. E vamos para o último motivo. E essa é a minha passagem favorita, porque é o momento onde Saulo já é Paulo, né? Ele já começou a sua trajetória, ele já começou... Toda vez que eu falo, dá vontade, e agora deu muita vontade de ler de novo, então com certeza vou ler de novo esse livro em algum momento da minha vida ainda nesse ano. Mas enfim. O Saulo já é Paulo, ele já está no seu trajeto, né? Ele já começou a fazer algumas coisas. Só que algumas pessoas começaram, muitas, na verdade todas, quase todos os amigos que ele tinha, viraram as costas para ele, justamente pela crença nova dele, né? Era como se ele estivesse desonrando os princípios da época, as leis, enfim. Então ele decide talvez ir para o último recurso que ele teria, que é conversar com o pai dele, né? Ele pensa que talvez o pai dele possa acolhê-lo, entendê-lo, enfim. Então ele vai atrás do pai e ele não é acolhido. O pai não entende os seus motivos. Enfim, é um problema seríssimo, né? É uma situação muito complicada, um rompimento muito sério, né? Com o único membro, eu acredito eu, da família dele vivo. Então ele sai de lá arrasado, abalado, cansado, né? Fatigado de tudo que estava acontecendo e vai embora, né? Eu não lembro exatamente onde ele dorme, eu não sei se ele dorme numa praça, se ele dorme na rua, mas enfim, ele vai embora extremamente desalentado, mas confiante, né? Confiando no trabalho, enfim. Mas o sentimento estava ali, né, minha gente? Porque imagina você, todo mundo vira as costas para você e você tá, o quê? Você tá se sentindo extremamente sozinho. E aí vem acho que é o meu momento favorito do livro, é o momento que mais me tocou, é o momento que é mais importante, mais relevante para mim, que é o sonho que ele tem com Estevão e Abigail, né? E nesse sonho ele os encontra, acho que eu tô me arrepiando todinha, ele os encontra em sonho, né? E eles falam as coisas mais lindas para Saulo, para Paulo, né? Já Paulo. E eu vou ler um trechinho aqui do que é que Abigail fala para ele, que eu acho extremamente lindo. Nunca te faltará um lar, tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Então, isso é muito lindo, né? Eles literalmente enxugam as lágrimas de Paulo, né? Dizendo, não, bora, vamos em frente, a gente acabou de começar, né? A história acabou de começar. Né? Como é que você tá triste agora, logo agora, no início de tudo, sabe? E eu acho que esse momento é muito tocante, porque às vezes tem momentos da nossa vida onde a gente se sente extremamente só, né? Há momentos que a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não vê consolo, a gente não vê os amigos, a gente não sente a espiritualidade. É como se a gente fosse se afundando num buraco, se afundando cada vez mais. E parece que a gente está completamente sozinho, né? O sentimento é esse, né? De que a gente está sozinho. E eu passei por uma situação dessas na morte da minha avó, né? Quando ela faleceu, há 3 anos atrás,
Foi muito difícil para mim, ainda é uma coisa que eu tô superando entre aspas, né? Que eu tô lidando, digamos assim. Acho que é o melhor termo, né? Lidar com isso. E eu acho que foi um momento onde eu realmente me vi só. Me vi completamente só, porque a minha família, de fato, era a minha avó, né? E alguns parentes com quem eu cresci. Mas, enfim, é uma história longuíssima e eu não vou contar aqui, mas eu me senti muito só e me senti perdida no mundo, realmente, sem essa figura tão importante para mim, que foi a minha avó. E ter lido isso, né, ter me deparado com essas palavras me fez sentir que eu não estava só. E que existem realmente pessoas cuidando de nós. A espiritualidade, ela tá cuidando da gente o tempo inteiro, né? Eu acho que a gente precisa abrir os olhos e tentar sentir um pouco disso realmente. É muito difícil também, né? São coisas muito difíceis que a gente vai aprendendo realmente nos momentos de dor e de sofrimento, né? Esses momentos de sofrimento realmente ensinam bastante a gente, né? Se a gente conseguir aprender com eles. Mas não vou dizer para vocês que é realmente fácil, mas às vezes a gente começa a sentir. Hoje eu digo que eu sinto muito mais a espiritualidade perto de mim, me auxiliando, enfim, enxugando minhas lágrimas, me consolando, me colocando para frente, dizendo: não, você não tá só, respira, já vai acabar, enfim, consolando de várias maneiras e, claro, puxando a orelha quando precisa, enfim, tudo isso, né? Eu acho que esse trecho tem essa importância pra gente, para dizer pra gente que a gente não tá só nos nossos empreendimentos do bem, né? Quando a gente decide fazer algo que a gente acha que é muito custoso, que é muito trabalhoso e que não vai dar e que eu não vou conseguir, a gente vai conseguir sim. A gente só precisa estruturar a nossa mente, nosso tempo, o nosso conhecimento, né? Talvez encontrar pessoas para caminhar junto com a gente, porque aos poucos Paulo foi encontrando pessoas para caminhar com ele também, né? E isso foi muito importante para ele, para a trajetória dele, e saber que ele estava sendo muito bem assessorado, né? Muito bem amparado por Abigail e por Estevão, realmente foi excepcional para ele, né? Então, tão excepcional que ele fez tudo o que ele fez, né? E tá aí para a gente ver até hoje, né? Até hoje nos influenciando positivamente. Era isso por hoje. Eu adoro Abigail, ela é uma das minhas personagens favoritas. A presença dela nessa história traz um frescor, traz uma leveza, traz uma amorosidade, um amparo muito grande, e acho que por isso também que eu gosto muito dela, né? Ela é essa figura do amparo, né? Da matriarca, da pessoa que está ali sempre para cuidar, né? Sempre disposta a cuidar, e eu acho isso muito encantador dentro dessa história. Enfim, com certeza ficou muita coisa de Abigail que eu não devo ter prestado atenção e que eu não percebi, ou até que não deu tempo de comentar aqui, provavelmente. E outras coisas que eu não tenho conhecimento, que eu não pesquisei tanto assim, não fui tão a fundo para falar sobre Abigail. E deixem aqui nos comentários se vocês souberem de mais coisas, se vocês tiverem seus momentos marcantes de Abigail. Fala aqui pra mim que eu quero saber, comenta aqui, vamos trocar uma ideia. E é isto, galera. A gente se encontra no próximo sábado. Até lá!